tudo bem? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho da minha vida, da minha trajetória. Então eu sou a Vanessa Thalita, psicóloga há 15 anos, funcionária pública e que a vida inteira, desde pequenininha, eu soube que eu seria psicóloga. Eu não tive dúvidas com relação a isso, a escolha profissional. Eu sempre me vi dentro dessa profissão. Tive inspirações na infância para isso, lógico, né? Uma tia, minha tia Luzia, que me inspirava. Eu observava e notava o quanto aquilo era bom, o quanto exercer aquela profissão me trazia brilho nos olhos. Então, olhando para minha infância, eu fui entendendo que era esse meu caminho. Só que a grande virada na minha vida veio no momento em que eu me separei. Eu comecei a namorar muito cedo, aos 15 anos. E foram 11 anos de namoro, 7 de casamento, e da qual eu aprendi muito com aquela pessoa que eu vivi esse tempo todo. E eu precisava recriar a minha vida, porque eu não me conhecia, eu não sabia quem eu era mais. Eu estava tão identificada naquele relacionamento que eu não conseguia saber quem eu era. Então, eu fui para psicoterapia e fui entender o que estava acontecendo comigo. E foi diante dessa crise da separação que eu entendi que as crises, elas são importantes, elas estão te chamando para alguma mudança e geralmente para te levar para a tua missão. E foi então nesse momento que eu entendi que eu precisava buscar mais de mim, que eu precisava buscar o meu melhor, que eu precisava ir atrás além de me conhecer, porque eu entendo que o terapeuta é aquele que primeiro se conhece, primeiro mergulha sobre si para depois entregar para o outro, né? Se relacionar com o outro nessa via de ajuda e de cura. E eu fui então buscar mais da teoria, mais da prática, me envolver mais com as questões da psicologia. A saúde pública foi uma grande escola para mim, né? Porque ali chegavam casos diversos, de várias formas, e em que eu precisava mergulhar mais fundo no campo teórico. E foi aí que eu fui buscando outras coisas para me preencher. Fui fazendo cursos, me capacitando. E nessa capacitação eu fui me conhecendo, me entendendo. Então, para mim, autoconhecimento é fundamental para qualquer coisa que você queira fazer na vida. Você precisa se conhecer para entender o que é realmente o que você gosta, para que isso faça sentido. Não basta fazer um curso por um curso, entende? Então, nesse momento da minha vida, nessa crise, eu já tinha uma pós-graduação em psicanálise, eu já tinha uma especialização em saúde pública e saúde mental, mas aquilo não me preenchia, eu precisava de mais. E foi aí que eu fiz cursos de cinesiologia, de TFT, de coach, de PNL, de hipnose. Eu fui fazendo cursos e me trabalhando em primeiro lugar, sempre. Nenhum curso que chegou na minha vida chegou especificamente porque eu queria transmitir algo para as pessoas. Chegou porque eu precisava me trabalhar naquele sentido, né? E foi isso que a minha trajetória profissional foi trazendo para mim, algo que transformasse a minha própria vida. E não foi diferente com as constelações sistêmicas, né? Que é outro curso que eu fiz e que chegou na minha vida nesse momento de angústia, de crise existencial mesmo. Eu precisava entender um pouquinho das minhas escolhas, um pouquinho de por que eu cheguei aonde eu cheguei e como eu cheguei. E as constelações sistêmicas vieram me trazer isso, me fizeram olhar para minha ancestralidade
e entender um pouquinho do caminho das minhas escolhas. Eu digo um pouquinho porque a gente está em eterna construção e a gente está sempre se conhecendo e entendendo algo de nós mesmos. Somos muito profundos, né? Foi fazendo a formação da psicanálise junguiana que eu entendi que 99% de nós é inconsciente. E fez muito sentido para mim entender isso, porque fui compreendendo que as nossas ações, elas vêm desse inconsciente, que está carregado de ancestralidade. Mas o grande sentido da minha vida veio a partir do momento que eu fui trabalhar o meu feminino, que eu fui para a formação Tecer Juntas, que é uma egrégore incrível de mulheres maravilhosas de todos os cantos do Brasil e do mundo e que se sustentam, que se acolhem. Isso foi tão maravilhoso para mim, tão transformador, né? Que eu tenho um projeto, fiz um projeto que chama Florescer, que trabalha o sagrado feminino nas mulheres. Tudo que eu vivi na minha vida me fez entender que todos os momentos difíceis, todos os desafios que apareceram nela foram para me ajudar a ser uma pessoa melhor, como ser humano. E hoje, qualquer coisa que acontece na minha vida, como aconteceu recentemente, né, que eu quebrei a minha perna numa viagem que eu tinha planejado há muito tempo fazer no Peru. E eu entendi que tudo isso aconteceu. Aquilo que aparentemente é ruim, na verdade é um grande ensinamento. É a nossa jornada e a gente precisa abraçá-la. É assim que eu tenho vivido a minha vida e é assim que eu tento transmitir os meus conhecimentos. Nada que acontece na nossa vida é ruim. Tudo é aprendizado. E é isso. Tente olhar para suas crises como esse chamado para uma mudança, para você se encontrar com a sua missão. Esse foi o caminho que eu escolhi para mim. E pode ser que se você comece a olhar para a sua vida a partir desse ponto, ela se torne mais interessante e te faça brilhar os olhos diante daquilo que é a sua missão. Grande beijo e até mais!